mostrar quem protege a minha terra. E vamos começando aqui. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando com a gente. De antemão, já agradeço você que está aí na sua casa, acompanhando essa conversa aqui. É um grande prazer recebê-lo, tanto para essa conversa, quanto te convido também a ver toda a programação do TEPI, Teatros Povos Indígenas, plataforma digital. É uma programação extensa que vai agora, desde o dia 26 de novembro até março do ano que vem, nessa primeira etapa. E hoje aqui a gente está, na verdade, com essa conversa. Estou felicíssima de estar aqui, muito feliz. O coração está até emocionado. A gente está numa mesa muito bonita aqui hoje com André Duarte, Naine Terena, Ricardo Muniz, celebrando tanto o lançamento desse livro, que é o Teatro dos Povos Indígenas, Janelas Abertas para a Possibilidade, que é o livro que foi lançado, na verdade, a gente fez uma co-realização da Ultramargem, que é uma produtora artística, junto com a editora N-1, representada aqui pelo Ricardo Muniz. A gente fez de julho até outubro lançamentos semanais de textos de diversos pensadores, intelectuais, artistas, dramaturgos, atores indígenas, em parceria com não indígenas. Foram 19 textos lançados semanalmente. 19 autores e 14 textos que foram lançados. E tem sido uma coisa muito bonita, né? Foi um encontro de muita gente que foi convidada a falar sobre suas experiências, seus atravessamentos, entre teatro, entendendo o teatro nesse lugar de um campo expandido, problematizando também esse lugar do teatro, da forma como ele é entendido. E aqui a gente está hoje, na verdade, nesse encontro virtual, que seria muito bom estar com todos, mas também é legal pensar como a gente consegue se conectar aqui. Estamos nós 4 aqui, cada um no lugar. Eu estou aqui em Minas Gerais. Estou numa casa, inclusive, muito viva e muito cheia de gente. Então, se vocês ouvirem cachorro latindo, gente falando, eu até pensei em ir para outro lugar, fazer esse encontro, mas pensei, vamos ficar nessa casa cheia de vida mesmo. Ricardo, que está agora em Santa Catarina, se não me engano, depois qualquer coisa ele me corrige. André Duarte está em São Paulo e Naine, acredito que seja no Mato Grosso. Mas, enfim, cada um está numa localidade, e a gente está conseguindo se juntar aqui hoje para celebrar o lançamento desse e-book, que foi um trabalho longo, que envolveu muita gente. Por enquanto, ele está no formato de e-book, está sendo lançado tanto em PDF, quanto em outros formatos que são lidos em outros dispositivos, como o Kindle, o Kobo, caso você tenha, né? Também vai estar disponível para leitura pelo ISU ou PDF no site do TEPI, aqui na nossa plataforma, ou também no site da N-1 e da Ultramargem, né, que são responsáveis pela produção e realização desse livro que juntou tanta gente. Eu acho que tem muitas coisas para falar, mas tem uma muito importante, na verdade, que eu não posso esquecer, que é fazer a minha descrição acessível, antes de chamar os nossos convidados aqui hoje para conversar, para falar um pouco sobre essa experiência de produzir o e-book. Bom, meu nome é Luna, né, finalmente me apresentando, Luna Rosa, eu sou produtora cultural e artista da performance. Na minha descrição acessível, que é a primeira vez que eu faço isso, é interessante, mas eu sou uma mulher, eu estou aqui com um batom vermelho, tenho uma pele um pouco pálida, um moreno pálido, vamos dizer assim. Eu tenho um nariz e uma boca bem rechonchudos, que são frutos aí da minha família materna, da Bahia. Eu tenho um olhinho meio um pouquinho puxado, que me faz lembrar minha bisavó, que é uma mulher indígena, inclusive, uma paraguaia dos Guarani, ali do Mato Grosso, que foi silenciada
pelo nome português de Teresa. Eu ainda não sei qual é o nome dela de raiz mesmo, mas espero um dia saber. Estou lutando para isso. Eu estou aqui com uma blusa meio vermelhada, meio rosa. Tem aqui a Marielle comigo no meu peito, que a gente leva ela no peito sempre com a gente. E essa é a minha inscrição acessível. Eu trabalho como produtora artística na Outra Margem, né? Então estive diretamente envolvida na produção desse livro, acompanhando os lançamentos semanais, falando com os autores, que foi também de um grande privilégio, oportunidade. Eu queria falar aqui para vocês um pouquinho sobre esse livro, então, um pouco mais, citar o nome dos autores que estiveram envolvidos com a gente nessa trajetória. São de diversas etnias, de vários lugares do país. Então, a gente tem o João Paulo Barreto Yapamunçã, Luiz Davi Vieira Gonçalves, João Nin, Juma Pariri, Lili Baniwa, Verônica Fabrini, Raquel Rodrigues Cubeu, a Jade Reginaldo Ribeiro, o José Ricardo Roberto, Carla Ávila, Paula Gonzalez Seguel, que é uma companheira chilena, Helena Indiara Ferreira Corozomaé, Emerson Irá, Ana Luísa da Silva, Daiane Nunes Epariô, Anderson Caribaiá, Juan Francisco Moreno, Zahri Guajajara, Elaine Hollenberg, e com uma saudação especial ao final, nosso querido e eterno Jaider Isbel. A gente tem as artes visuais desse livro, que foram feitas pelo maravilhoso ilustrador e artista Aislan Pancararu. Recomendo ir atrás dele para conhecer o seu trabalho. A Aislan participou diretamente com a gente com cerca de 15 ilustrações que foram utilizadas nas capas desses textos e também estão disponíveis no e-book. A sua arte belíssima e muito visceral, sendo a Aislan tanto artista quanto médico, tem ali um hibridismo interessante que ressoa nas artes dele. Então é isso sobre o Janelas. Sobre o Tepi, antes de passar a palavra para todo mundo aqui, é isso, a gente fica o convite aí para conhecer mais sobre o Tepi. Também tenho o privilégio enorme de estar participando diretamente desse projeto, como coordenadora de conteúdo e comunicação. Foi um trabalho colossal que foi feito para chegar até nesse dia 26 de novembro, com muito conteúdo envolvido. A gente tem uma programação extensa, dividida em eixos. Então, a gente vai ter o primeiro eixo, que é o de mostra artística, com espetáculos brasileiros e também peruano e chileno. A gente tem uma sessão só de performances, que está sobretudo com mulheres brasileiras incríveis performando, e também as foto-performances do Paulo Dessano. Nas performances você vai encontrar a Zahri Guajajara, você vai encontrar a Lian Gaia, vai encontrar a Lili Baniwa, que também está aqui no Janelas com a gente. E tem as leituras dramáticas. No outro eixo do Tepi, a gente tem o eixo de encontros, onde a gente vai ter as conversas abertas, que são uma série de, assim como essa que está acontecendo agora, gente que se reúne de todo lugar do Brasil para falar e pensar sobre teatro dos povos indígenas. A gente tem uma sessão de Atos para a Cura, que permita-me dizer, acho que minha ação preferida do Tepi, a gente convidou a Ailton Krenak, Mapuluca Mayurá e o Carlos Papá, cada um de um lugar do país também, para fazer uma fala sobre a existência para além da humanidade. E a gente tem as práticas pedagógicas, que é até um envolvimento mais direto que você pode ter aqui dentro, que é justamente sobre espécie de oficina mesmo online, a gente tem 3, você pode ir lá se inscrever, inscreva-se. A gente tem a seção de publicações, onde vai entrar agora, por exemplo, o e-book, que a gente está lançando aqui, né? Uma seção de dramaturgias, e o nosso catálogo, depois para leitura, né, que vai estar disponível com toda a programação do TEPI, uma série de textos que vão para além da sinopse, né, dos espetáculos, são textos assim mais fundantes sobre essas obras que estão na plataforma. A gente tem, e sobretudo, assim, um dos eixos principais nossos, que é o de internacionalização, em que estamos criando convergências, vínculos, encontros
e rodadas de conversa entre artistas indígenas brasileiros e programadores, gestores, produtores de festivais e de organizações brasileiras e internacionais. Então, um passo importante que a gente está querendo concretizar, consolidar nessa conexão entre pessoas, que, né, felizmente também as possibilidades virtuais nos permitiram. Bom, e é isso, o Tepi está gigante, está enorme, está lindo para vocês conhecerem. Eu vou passar agora a palavra, eu já falei demais, achei que não ia falar pouco, mas falei bastante. Eu vou passar aqui a palavra, então, para a Naine Terena, acho que eu posso apresentar um de cada vez, né, para a gente poder falar logo com eles. A Naine Terena é uma mulher, além de uma mulher maravilhosa, é uma mestra em artes, doutora em educação, graduada em comunicação social pela Universidade Federal do Mato Grosso, uma mulher do povo terena, pesquisadora, professora universitária, curadora, artista, é pesquisadora colaboradora no projeto Cultures of Antirracism in Latin America, da Universidade de Manchester, e no Laboratório de Tecnologia, Ciência e Criação do LabTech UFMT. Professora colaboradora do mestrado intercultural indígena da Universidade do Estado de Mato Grosso. Tudo isso, e também me faz lembrar que eu esqueci um eixo importante do TEPI, que é o eixo do TEPI Podcast, em que a Naine está co-realizando com a gente uma série de conversas que entram ali na seção TEPI Podcast, que você pode ver aí na plataforma. Vai ser uma série de 10 conversas lançadas semanalmente com diversos artistas indígenas, que ela está produzindo pelo TEPI em parceria com o Parascauê, que é o podcast que ela produz e dirige. Então é isso, chamo a Naine para falar um pouco sobre essa experiência que ela teve como organizadora junto à Andrea desses textos, falar um pouco dessa diversidade de textos que chegaram, de formas de escrever que são muito autênticas e diferentes entre si, das narrativas, né, que esses textos trouxeram. Passo para a Naine, então. Olá, todo mundo que está aqui participando hoje da nossa conversa, tanto os colegas que estão aqui para falar, quanto você que está assistindo, né? É um prazer a gente poder falar de mais uma obra que vem a contribuir com essa biblioteca de conhecimentos dos povos indígenas num momento tão importante, né? Eu acho que a gente está num período fundamental, mas antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher indígena com a pele negra, estou vestindo uma blusa preta e uso um batom vermelho. Ao meu fundo tem uma cortina e do lado esquerdo um móvel com um guarda-roupas. Eu estou falando de Cuiabá, Mato Grosso, como a aluna já havia dito, e como eu iniciei também dizendo que eu acho que essa obra ela é fundamental para a gente ampliar a biblioteca de conhecimentos acerca das produções indígenas e, sobretudo, do pensamento desses indígenas que têm se colocado dentro das cenas, né? Se colocado para fazer uma ponte. Eu gosto, acho, de dizer que essas pessoas estão fazendo conexões, estão fazendo compartilhamentos de informações, e essas informações são muito importantes, né? Tanto para a gente quanto para quem acompanha as produções. E o e-book tem uma riqueza desses compartilhamentos, porque justamente traz o pensamento dessas pessoas que estão desafiando esse espaço que a gente conhece, que é um espaço das artes cênicas, né, as artes do corpo, o espaço do teatro, colocando as diversas perspectivas, mas, ao mesmo tempo, alguns desses textos trazem contribuições muito calorosas entre indígenas e não indígenas, o que eu acho muito importante e fundamental, porque estabelece um diálogo de problematização, de reflexão, também comparativo, né? E, sobretudo, das experiências. Eu acho que a gente tem um material muito rico de escrita, que abarca muitas regiões, diferentes povos, diferentes experiências,
um contexto que vem de um contexto mais acadêmico, mas também um contexto de chão de aldeia. Então, eu fico muito feliz de poder ter tido a oportunidade de colaborar. Eu gosto muito da ideia também da distribuição, né, que permeou todo o processo, porque os textos foram distribuídos de maneira que as pessoas podiam acompanhar a sua produção e depois ler, né, de maneira autônoma e chegar então ao material compilado para fazer toda a observação. Então, eu acho que de início eu vou agradecer novamente, né, a nossa oportunidade de fazer o trabalho e dizer isso, que é um material importante que a gente vai poder estar vendo com mais frequência durante o TPIC também, né, é uma plataforma importantíssima e essas semanas atrás eu comecei já a acompanhar as atividades e o primeiro texto ressaltava justamente isso, né? O quão importante é a gente estar dentro desse universo virtual, formando posições, né? Demarcando posições, construindo narrativas e, sobretudo, compartilhamentos e fazendo com que os algoritmos se movimentem também para nos colocar dentro do cenário dessa vida social virtual. Mas aí a gente pode falar um pouquinho mais depois. Obrigada. Opa, voltando. Então, eu queria puxar agora a palavra da Andréia. Vou fazer uma apresentação rápida da Andréia aqui para vocês também. A minha amada Andréia é uma atriz, curadora, diretora artística. Ela morou por 5 anos no Parque Indígena do Xingu, com o povo Camaiorá, e desde então ela trabalha como aliada dos povos indígenas, completando aí 20 anos de realizações. Ela é doutoranda atualmente na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e é diretora artística da Outra Margem, onde realiza diferentes curadorias e produções. Olá, obrigada, Luna, por ter me apresentado. Que bom que nós estamos aqui juntos mais uma vez, né? Depois de tanto trabalho que foi realizar esse livro. Vou fazer minha audiodescrição. Eu estou numa sala, atrás dessa sala tem uma cortina que é bem espaçoso. Estou em frente a uma mesa, sentada numa poltrona. Eu tenho uma pele bem branca, um cabelo louro. Estou com bastante olheira de cansaço, de muito trabalho, mas estou aqui sentada conversando com um fone laranja. Então, para mim também, eu sinto um pouco isso que a Naine falou. Eu também tenho muito agradecimento, né, assim, de ter realizado, de estar realizando esse livro no contexto que a gente lança. A gente lança esse livro por meio de um projeto aprovado pelo LAB, né, que é um edital emergencial de apoio para a área da cultura e da arte na pandemia, e a gente consegue esse apoio, um recurso muito pequeno, mas a gente faz a escolha como Outra Margem, mas também dentro dos ativismos e daquilo que a gente acredita, né, de realizar esse livro, Teatro e os Povos Indígenas, né, Janelas Abertas para a Possibilidade, como num formato e-book. Para mim, assim, primeiramente me lembro muito eu conversando com a Naine logo no início, ela estava para, inclusive, lançar a Vesho, a exposição que foi tão importante, que se aconteceu no contexto da Pinacoteca, em São Paulo, e a gente conversando, o que eu sinto, como sempre eu venho falando muito disso, dessas parcerias, primeiro que eu acho assim, não tem nada que a gente faz na relação com eu, como uma mulher não indígena, mas na relação com o povo originário, que não possa ser junto com, ao lado, fazendo uma parceria super horizontal na realização, e acho que esse livro, o contexto desse livro, ele vem encontrando um movimento enorme de artistas indígenas se posicionando no Brasil, se posicionando na América Latina e no mundo. Independente da linguagem, eu sempre penso que esse é um movimento único e sem volta. Eu tenho aprendido isso conversando com os artistas indígenas, com os líderes indígenas, e enquanto uma artista que é atravessada pelo mundo dos povos indígenas, também entendendo que estou nesse movimento, um movimento único.
Por que teatro, né? Por que realizar todas essas ações, como o TEPI, como o próprio livro? O que eu vejo, assim, nesses mais de 20 anos trabalhando com teatro, é que e também junto com pessoas do povo originário, né, dos povos originários, o que eu vejo é que há uma ausência enorme de conhecimento, não só sobre o que são os povos originários do país, mas também de um entendimento do que é a possibilidade o que está acontecendo, de quem são esses artistas indígenas que performam, que agem com o corpo de forma política, de forma estética, produzindo, emanando sentidos diversos. E para mim isso assim é algo que há, por um lado, esse vazio dentro do mercado da arte, que cada vez mais, digamos, diretamente nós estamos chutando as portas, entrando, pedindo licença e sem pedir licença, entrando, seja por ações como essa, como o TEPI, como o livro, como outras, né, exposições, enfim, podcast, tudo que a gente pode fazer no mundo virtual, agora talvez voltando mais para o mundo presencial. Então, isso é uma forma da gente dizer juntos, né, como aliada, olha, estamos aqui, e não só estamos aqui numa presença, pela importância da representatividade do ponto de vista histórico, colonial e político, mas também do ponto de vista mesmo de que existem artistas produzindo obras que falam de outra vida, de outras cosmologias, que trazem a identidade deles nestas obras. Uma identidade coletiva, de sujeitos coletivos atravessados por epistemologias, outras que não ocidentais, que não com referências coloniais, que trazem outros viés de mundo, de relação com a floresta, com a montanha, com a espiritualidade, né? Então, assim, tudo isso me faz pensar que essas produções desses artistas indígenas também me levam a pensar muitas questões. O que é arte? Que teatro nós estamos falando? Como que essas obras também trazem outros olhares sobre o mundo, sobre o estar bem em vida? Então, para mim, assim, quando eu e Naine fazemos essa curadoria e convidamos, assim, com toda alegria, né, a Outra Margem produzindo, a Luna aí na frente aí na produção, o Ricardo Muniz com a N-1, que é essa editora referência, né, de trabalhos anticoloniais, né, dentro do país. Então, assim, quando a gente faz esse movimento, e faz um movimento chamando uma diversidade de pessoas, realizando obras, realizando trabalhos performáticos, que trazem todas essas noções, isso para mim é um pouco assim, olha, gente, não tem volta, entendeu? Assim, a gente está aqui, estamos juntos, estamos realizando, já foi, é agora, e assim vamos continuar. Então, para finalizar um pouco assim essa minha fala, o que eu acho importante dizer também é que há uma importância enorme de fazer esse trabalho online. Claro, assim, é incomparável a importância do encontro, né? Assim, o calor do encontro, né? Como que é importante fazer mostras artísticas, pegar em um livro, né? Cheirar o livro, né? Tem toda essa presença, mas também quando a gente faz a escolha, e foi uma escolha desde o princípio de fazer um livro, um e-book, né? Fazendo esse formato online, é justamente para alcançar o máximo de pessoas, que as pessoas nas redes sociais possam ter acesso a esse material, para que as escolas de teatro abram esse espaço, abram o olho, né, escutem, leiam, pesquisam, tragam pesquisas, tem muita gente pesquisando. Esse não é um movimento único, né, como eu estou falando, é um movimento conjunto de pessoas, pesquisadores, acadêmicos, não acadêmicos, artistas, ecólogos, gente de tudo quanto é tipo, atravessando os assuntos que este livro, e por meio das obras e dos fazeres dos artistas indígenas e com aliados não indígenas, nos trazem. Então, assim, acho super importante, acho que cada ação tem a sua importância, o seu lugar, e elas são complementares. Eu espero que a gente faça muito, que a gente possa fazer 1000 livros, entendeu? Que isso chegue em todas as escolas, chegue em todas as pessoas, que todo mundo possa ler e abrir esse espaço, porque é um espaço que não tem volta. Então, eu quero muito agradecer mais uma vez. Leia, o livro está maravilhoso, esteticamente, uma produção incrível. O Aislan, com a obra dele, assim, é de ficar sem ar, no bom sentido.
Então, eu quero agradecer demais, assim, muito feliz, espero que isso chegue realmente nas pessoas, que as pessoas possam ler, aprender e ouvir, trocar. E, mais uma vez, obrigada e vamos para frente com mais aí, quem sabe, mais outras oportunidades de realizar muitos materiais bacanas. Obrigada, Luna. Eu que agradeço. Até queria fazer uma edificação. Espero que ele esteja assistindo, né? Depois, Aislan. Eu sempre leio Aislan, ficou na minha cabeça Aislan, mas é Aislan. Agora eu queria chamar, então, o Ricardo Muniz, apresentando ele rapidamente. Ricardo é formado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica, PUC, de São Paulo. Foi coordenador da área de teatral do SESC de São Paulo. É produtor e diretor de arte da N-1 Edições. E aí também seria legal, Ricardo, ouvir para ti, pensando assim, a gente falando, né, de janelas que se abrem para possibilidades, que outras possibilidades, né, que a edição desse livro descortinou para você, até pensando nos seus trabalhos futuros da N-1, que isso reverberou em você, e passo a palavra então agora. Oi, boa noite a todos, né? Todas, todos. E eu tenho a fazer autodescrição. Eu tenho careca, cabelo grisalho, uma barba grisalha, um fone de ouvido gigantesco, desses mais antigos, preto, e atrás de mim tem um canto de uma biblioteca, da minha biblioteca. Eu não estou em Santa Catarina, na verdade nunca estive, eu sempre colocaram no site que é em Santa Catarina, mas é no Rio Grande do Sul, aonde eu fiz esse livro todo era no Rio Grande do Sul. Não lembro o lugar. Lembro o lugar, mas não lembro. E agora eu estou em São Paulo. Na verdade, nesse momento, eu estou em São Paulo. E no início da pandemia, a Andrea, através do André, da Outra Margem, me procurou propondo um e-book. Vamos fazer um e-book sobre o teatro e povos indígenas com a N-1. E a gente tinha recém concluído o Pandemia Crítica, que era um trabalho que a gente fez quando fechou tudo, teve um lockdown, e a editora fechou, e a gente resolveu fazer um ativismo mesmo, tentando pensar sobre o que era essa pandemia. A gente publicou durante o outono e o inverno de 2020 um texto diário de vários autores, de vários segmentos sobre a pandemia, sobre o medo, sobre a esperança, sobre a desesperança, sobre isso. E isso foi muito importante para a N-1, porque no início da pandemia, a gente publicava livros em papel, e no Brasil, vocês devem saber que uma grande edição, uma edição de um grande público, tem 5 mil exemplares. Não estou falando de best-sellers, estou falando de livros bons. Um bom livro vende 5 mil exemplares durante 3 anos. E nessa pandemia, nesses artigos, a gente conseguia diariamente uma coisa, dependendo do autor, mais conhecido, menos conhecido, uma coisa de mais ou menos de 2.000 a 13.000 pessoas lendo o texto. Aí quando a Andrea veio, vamos fazer um e-book, eu falei, putz, é legal um e-book, mas o e-book vai ser lançado uma única vez. E por que não a gente lançando esses textos e criando o que chamam nas redes de engajamento? Que como a experiência do Pandemia Crítica para nós foi muito importante, assim, a gente tinha no início da pandemia 17 mil seguidores. Ao final da pandemia, a gente já estava com quase 40 mil. Quer dizer, num tempo da pandemia em que tudo parou, a gente cresceu em termos de audiência, vamos dizer. Eu falei, André, vamos fazer a gente criando esse engajamento. Soltando um desses textos, ela me falou que eram 15 textos, né? Eu sempre confundo, que eram 14, 13, 12, você também, mas eram isso. Vamos lançar um por semana e jogar nas redes, que eles estão nas redes. E foi uma ideia ótima, assim. Tomando como base o Pandemia Crítica, mas era um outro projeto. Aí, nesse meio tempo, antes de começarmos, a gente lançou o Pela Vida, porque a gente não estava dando conta de fazer um por dia. Não dava para continuar na primavera, deu para seguir o outono e o inverno, parou. E aí, na primavera, a gente lançou o Pela Vida.
a partir da experiência dos zapatistas saírem do território deles para a Europa, num retorno, né, anticolonial, a gente criou esse projeto Pela Vida, que era um texto por semana, na sexta-feira, que agora a gente até parou. Aí, no meio, entrou o TEPI, o Janelas Abertas para a Possibilidade. E para nós não foi só essa questão de internet, de lançar um livro, mas o teatro e povos indígenas, eu sou um produtor, trabalhei no SESC durante anos, produção de teatro, trabalhava mais com grupos internacionais, e para mim o teatro sempre foi um lugar muito mais de, assim, eu sou um produtor, mas sempre pensando o teatro, o que era o teatro, e trabalhando muito com gringo, e vendo a reação dos estrangeiros, os espetáculos aqui, a relação com o teatro brasileiro, tudo isso, isso para mim era importante, pensar o teatro. Aí quando a Andréa propôs, a Naine, eu conversava mais com a Andréa, não tanto com a Naine, eu falei assim, pode ser uma possibilidade de realmente, porque é trazer um outro pensamento para o teatro. Não um pensamento, o teatro, porque todos, durante os meus muitos anos de teatro, é o teatro ocidental. O teatro europeu, o teatro americano, o teatro japonês, mas o teatro ocidental e que nunca deu espaço a povos ancestrais. Quer dizer, eventualmente tinha, a gente trazia um africano, mas tinha um certo exotismo na coisa. Aí, quando a Andréa veio, os pensadores discutindo o que é o teatro de povos ancestrais, e um a cada semana, jogando isso para um público, tem tudo a ver com a N-1. Quer dizer, o nome N-1, né? N do comum do igual menos 1. Do comum igual você tira um, o diverso, o único, o singular. E esse era um projeto singular, e cada texto, a cada semana, tinha uma singularidade e um peso, assim, que realmente colocava em xeque o pensamento teatral, não só brasileiro, mas ocidental mesmo. E quando a Andréa fala que a gente, os povos indígenas, ancestrais, originários, estão conquistando um espaço, eu acho que eles nunca vão conquistar um mercado. Eles, na verdade, estão fazendo parte da desconstrução desse mercado. Porque, assim, o mercado ele vai para o desenvolvimento. O mercado é alguma coisa em desenvolvimento. E eu estou agora, nesse projeto, a gente está com outro projeto de decolonização de psicanálise, que trabalha com a decolonização da psicanálise, e eu vou começar um outro projeto com quilombistas. E eu estava lendo os textos do Nego Bispo, e ele fala que não temos que pensar em desenvolvimento, a gente tem que pensar em envolvimento. O que vale é o envolvimento. E eu acho que esse projeto teve um envolvimento, e a presença dos povos originários em exposições, em livros, em textos, nas redes, é um projeto de envolvimento contra o desenvolvimento capitalista, que é o que todo mundo quer, vamos nos desenvolver. Desenvolver é acabar com o envolvimento, e eu acho que esse projeto teve envolvimento. Mas para nós foi muito importante. E, como eu acabei de falar, ele abriu, começou com pandemia, continuou com teatro e povos indígenas, está trabalhando agora com decolonização e psicanálise, vai trabalhar com quilombistas, vai trabalhar com afro-ameríndios, afros, tem uma sigla que eu esqueci. E o que eu tenho a dizer é agradecer, assim, e teve muito a ver abrir esse pensamento, abrir essas epistemologias para a N-1, que a gente sempre, eu acho que como o editor da N-1, junto com Peter Paul Pelbart, a gente quer trazer o novo, quer dizer, o pensamento N-1, o pensamento divergente. E eu acho que a gente trouxe todos os pensamentos que causaram e criaram esse envolvimento. E o Teatro e Povos Indígenas, todos esses autores, foi isso, foi um envolvimento. Eu estou muito no envolvimento agora. E queria agradecer, tanto a Naine, quanto a Andréa, quanto a você, porque foi em alguns momentos muito difíceis, porque o ritmo de você manter uma produção semanal, com revisão, tradução, coloca no site, entra outra hora, o site dá problema, isso foi bem desgastante. Para mim é desgastante, acredito que para vocês também, vocês foram
incríveis, assim, conseguimos tocar, alguns percalços, mas é normal, tocar isso para frente, e agora tem esse e-book, que está ficando pronto, ainda não está pronto, mas vai ficar até, e colocar nas redes. E isso eu acho importante também, que um e-book, só nesse, eu nem olhei, mas nesse período em que a gente publicou os textos, a gente deve ter tido no mínimo, na N-1, acredito que na outra margem tenha, no mínimo 25 mil leitores. O que se a gente publicasse um livro em papel, a gente conseguiria, devido aos altos custos de produção em papel, no máximo, sei lá, se a gente conseguisse, seriam 2 mil leitores em 2 anos. Então, essa coisa do e-book sendo gratuito ainda, eu acho que vai chegar a muita gente. E vai colaborar muito para esse envolvimento e desconstrução desse mercado tão ocidental, né? Essa epistemologia. Outro dia eu ouvi uma coisa, eu nunca tinha ouvido, que o penso, logo existo cartesiano, o Eduardo, eu acho, Dussel, que é o cara da teologia da libertação, ele fala, não é penso, logo existo. Eles vieram aqui com o conquisto, logo existo. Ele trabalha não com cogito ergo sum, mas ele muda a ideia do cogito, ele fala uma palavra muito semelhante, e a ideia que os colonizadores vieram para cá não era colocar um pensamento para existir, mas era conquistar para eles existirem. E eu acho que os povos originários e quilombolas, quilombistas, estão desconstruindo isso, essa conquista. Realmente também o Nego Bispo fala, não é descolonização, é contra-colonização. E eu acho que vocês trabalham contra a colonização, e a N-1 colabora com isso. Faço questão disso. Tá bom? E muito obrigado novamente a vocês. Oi, Ricardo, desculpa, eu te mandei para Santa Catarina, né? Agora você vai ter que visitar lá, só acho isso. Tá bom. Obrigada, Ricardo, pela fala. Você puxa uma coisa muito importante, que além dos números, né? Acho que bacana ver esse impacto que esse trabalho teve e ainda terá agora com o lançamento. Acho que tem uma coisa que você falou que pessoalmente pegou muito forte para mim, que é o quão reconfortante foi fazer esse trabalho no meio da pandemia, de que houve dias tão desesperadores, não que eles não continuem, mas estar ali produzindo, trabalhando, recebendo esses textos, vendo a potência desses textos de gente que está resistindo, né, no Brasil inteiro e fora, com as suas narrativas, com os seus nomes, colocando ali nos seus nomes o nome, né, indígena da sua etnia, que é no Brasil foi um grande problema também desse apagamento dos sobrenomes, né, como que isso ficou tão absurda, a situação dos cartórios, esconder etnias e tal, e não, a gente está aqui com os nossos 20 autores, né, corrigindo agora. Você também fala uma coisa sobre encontros, sobre envolvimento que gerou esse livro, e já convidando a todos para lerem, né, e claro, só puxando aqui uma parte que eu acho extremamente sensível, que fala muito sobre esse trabalho desse e-book, que é no texto de apresentação de Naine e Andrea, onde fala a essência, né, da construção dessa organização desse livro, que é: desde o primeiro momento, consideramos realizar um livro no formato digital livre, não acadêmico, garantindo a possibilidade de uma escrita artística, aproximada dos desejos, incluindo a expressão poética, a oralidade, a memória de acontecimentos, histórias e imagens pessoais. Acho que é lindo isso de aproximar dos desejos a nossa escrita, e eu acho que é isso mesmo que os textos estão evocando ali nessa leitura, é como se os autores te dessem a mão e começassem a caminhar pelas suas veredas, pelos seus caminhos. É um livro que tem uma presença geográfica muito forte. E é isso, eu acho que eu queria saber se vocês querem comentar algo a mais, se tem alguma adição a fazer. Não sei se Naine e Ricardo querem fazer, eu só quero lembrar que o livro vai estar, né, no acesso do livro no tepi.digital, na N-1,
e também na Outra Margem, que é www.outramargem.art, tpi.digital, e da N-1, Ricardo, você me ajuda? Edições, N-1 edições.org. Edicoins, né? Edicois.org. Muito obrigada. Deixa eu te mostrar quem protege a minha terra. Deixa eu te mostrar quem protege a minha terra.